Ave gratia plena, cheia de graça, eis a saudação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Ele fala de graça. De qual graça se trata no final das contas? Que graça é essa? Ele fala, vamos direto ao ponto, sim, da graça santificante, a mais importante. Aquela que nos faz participar da natureza divina. Plena desta graça, e claro, juntamente com essa graça, todo um cortejo de tantas outras graças e virtudes. Vamos falar um pouco dela? Bom, os fiéis sabem aqui como eu me alegro em falar desta que é a principal dentre as graças. Aquela mesma que, sendo superior às forças naturais todas e às exigências de toda a natureza criada e criável, implica uma participação, sim, como acabei de lembrar, da natureza divina ou da vida íntima de Deus. É a graça que nos faz entrar, propriamente falando, no reino de Deus, imensamente superior aos diversos reinos da natureza, reino mineral, reino vegetal, reino animal, no sentido dos animais irracionais, reino dos seres humanos, o convívio entre os seres humanos e mesmo angélico. É claro que essa graça nos situa num plano superior a toda e qualquer realidade criada e até mesmo a natureza ou as naturezas angélicas em si mesmas. O menor grau desta graça, quero lembrar algo que já tivemos a ocasião de meditar aqui. O menor grau desta graça contida, por exemplo, na alma de uma criancinha após seu batismo, vale mais que o bem natural de todo o universo, mais que todas as naturezas criadas, como já citei, inclusive as naturezas angélicas, enquanto tais, insisto sobre isso. Ora, se Nossa Senhora foi plena desta graça, vejam só, a partir daí, a grandeza dela também já, e primeiramente a partir disso. Trata-se ainda de fato, falando dessa graça, não só no caso dela, mas graça que nós recebemos e devemos acolher com muita gratidão. Trata-se de fato de uma participação da vida íntima de Deus, que é superior, esta graça, a todos os milagres e outros sinais exteriores da revelação divina ou da santidade dos servos de Deus. Sim, essa graça é suprema. É desta graça, germen da glória, portanto, que fala o anjo na palavra dirigida a Maria: salve, ó cheia de graça. E o anjo, a propósito, vamos considerar isso, deve ter visto, bem provavelmente considerou que, apesar de ele mesmo possuir a visão beatífica, apesar de ele mesmo ser habitado por esta graça, a Virgem Santa que ele saudara tinha um grau de graça santificante e de caridade sobrenatural bem superior à dele. O grau que convinha para que ela se tornasse, naquele mesmo instante, digna mãe de Deus. Deve-se recordar, enfim, caros fiéis, ao falar da plenitude de graça em geral, que ela existe em 3 graus diferentes. Quero falar também de outras situações, além de Nossa Senhora. 3 graus de plenitude de graça. E claro que o primeiro diz respeito a nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, portanto. Depois em Nossa Senhora e depois nos santos. Plenitude de graça nestes 3 níveis. Isto é explicado por Santo Tomás de Aquino em vários locais. Existe, portanto, primeiro, a plenitude absoluta de graça, que é própria de Cristo e de Cristo somente, Salvador da humanidade. Plenitude de graça, plenitude absoluta, é o primeiro nível e se refere a nosso Senhor. Pelo poder ordinário de Deus, não poderia haver graça mais elevada e mais abundante do que a sua, isso é óbvio. É a fonte, Ele é a fonte eminente e inesgotável de todas as graças que a humanidade inteira recebe após a queda e que receberá até o final dos tempos. É também a fonte da beatitude dos eleitos, porque Jesus nos conquistou os efeitos da nossa predestinação, como bem nos mostra o doutor angélico Santo Tomás de Aquino. Vamos ao segundo nível, referente a Nossa Senhora. Existe, então, em segundo lugar, a plenitude dita de superabundância. A plenitude de graça em Nossa Senhora chama-se de superabundância, que é privilégio especial dela. E que é chamada assim, plenitude de superabundância, porque é como um rio espiritual que depois de quase 2000 anos se derrama sobre todos os homens. Há, enfim, a plenitude de suficiência, que é comum a todos os santos no céu.
e que os torna capazes de cumprir os atos meritórios na terra, antes de falar da perfeição da comunhão com Deus do céu, já aqui na terra, medida elevadíssima de graça, imagino, por exemplo, naqueles níveis tão elevados de santidade, graça e plenitude da graça que permite a eles, de fato, cumprir atos meritórios sobrenaturais, como também, caros fiéis, já tivemos muitas ocasiões de considerar. Normalmente, mais e mais perfeitos à medida em que avançam sobre as sendas da santificação. Claro que isso tudo os conduz à salvação eterna, é a finalidade suprema. Estas três plenitudes, ou três níveis de plenitude de graça, foram justamente comparados, os três níveis, com uma fonte inesgotável, com um rio que dela procede, e com canais alimentados por este rio para irrigar e fertilizar as regiões que atravessa, isto é, as diversas partes da Igreja Universal no espaço e no tempo. É uma metáfora. Este rio de graça provém de Deus pelo Salvador, segundo a bela imagem bíblica tão meditada durante o tempo do Advento, de Isaías 45:8. Que os céus das alturas derramem o seu orvalho, que as nuvens façam chover a justiça, que a terra se abra e brote a salvação. Em seguida, falamos da fonte, o rio. Esse rio de graça retorna para Deus, oceano de paz, sob a forma de méritos, de orações e de sacrifícios. Para seguir com a mesma imagem, a plenitude da fonte, pensemos em nosso Senhor Jesus Cristo e da sua plenitude de graça. A plenitude da fonte não aumenta. Aquela do rio que dela deriva, isso nos fala, por exemplo, dessa plenitude de superabundância de Nossa Senhora, ao contrário, não cessa de crescer sobre a terra, da mesma maneira que a plenitude de suficiência. Falando agora sem metáforas, a plenitude de graça jamais cresceu em nosso Senhor, fonte de toda graça, porque Ele era soberanamente, e é, soberanamente perfeito desde o primeiro instante de sua concepção, como consequência da união hipostática, a união perfeita e definitiva entre o Verbo e a humanidade, da qual deriva união hipostática, desde esse instante, a luz de glória e a visão beatífica, de tal sorte que, como diz o segundo concílio de Constantinopla, o Cristo nunca se tornou melhor pelo progresso de seus atos meritórios, porque, sendo Deus, é perfeito e perfeitíssimo. Ao contrário, a plenitude de superabundância própria Maria não cessou de crescer até a sua morte. É por isso que os teólogos consideram geralmente nela três níveis ainda com relação a esta plenitude. A plenitude de graça inicial. Segundo, a plenitude da segunda santificação no instante da concepção do Salvador. 3, a plenitude final no instante de sua entrada na glória, assunta aos céus em corpo e alma, e também a extensão desta plenitude e a sua superabundância. Vamos começar pelo primeiro nível. A plenitude inicial de graça em Maria aparece sob dois aspectos. Um, de certo modo, negativo, ao menos na sua expressão. Então vamos lá, estamos falando exatamente disso hoje. O primeiro nível de plenitude de graça em Nossa Senhora, aquele adquirido no momento da sua concepção. Então isso implica um aspecto negativo, não negativo no sentido mal, negativo de negação de algo que é mal. Um, de certo modo, negativo, ao menos na sua expressão, a preservação do pecado original. Dela, o pecado original foi afastado de maneira total e absoluta, por conta dessa plenitude de graça inicial. O outro, positivo, a concepção absolutamente pura e santa pela própria perfeição da graça santificante original, raiz das virtudes infusas e dos 7 dons do Espírito Santo. Quantas ocasiões também tivemos de falar sobre isso? As maravilhosas virtudes sobrenaturais, teologais e cardeais e as virtudes morais infusas, todas elas derivadas da graça santificante, guardando com a graça santificante uma conexão íntima muito importante. Sendo a graça santificante o elemento entitativo e as virtudes todas com os dons do Espírito Santo, os elementos operativos que nos fazem justamente crescer na graça. Bom, eu aqui falando tantas coisas sobre a plenitude de graça de Nossa Senhora e citando também já pela primeira vez a preservação dela de todo pecado.
Maria Santíssima foi preservada não só do pecado original, mas de todo o pecado pessoal e das consequências dos pecados original e pessoais. Ela foi preservada da concupiscência e também do fato de cometer erros em termos doutrinais. Lembremos-nos da definição do dogma da Imaculada Conceição, apresentada por Pio IX em 8 de dezembro de 1854, na ocasião justamente da solene proclamação do referido dogma. Eu vou ler aqui para nós. Nós declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que afirma que a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, no instante em que se inicia a sua existência efetiva, por uma graça singular e um privilégio especial a ela concedido pelo Deus Onipotente, em previsão, antecipação dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada, imune de toda a mancha do pecado original. Ele diz, isto é verdade revelada por Deus e deve, por isso, ser acreditada firme e constantemente por todos os fiéis. Eis uma expressão clara, solene de um dogma. Essa definição contém principalmente 3 pontos importantes, caros fiéis. Primeiro, ela afirma que a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada, sim, de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua concepção, da sua existência. Isto é, de sua concepção passiva e consumada. Quando sua alma foi criada, sim, porque a alma humana, a dela inclusive, foi criada por Deus, diretamente criada por Deus, infusa, já no momento da concepção. E a definição se refere a esse privilégio concedido à própria pessoa de Maria. Trata-se de um privilégio especial e uma graça singular, privilégio e graça únicos, efeito da onipotência divina. O que nós devemos entender, segundo a Igreja, do pecado original de que Maria foi preservada? Reparem, caros fiéis, que perscrutando todas as afirmações objetivas do magistério, não encontramos uma definição direta sobre a natureza íntima do pecado original. Mas a Igreja nos deu uma definição através dos seus efeitos. O que nós podemos falar sobre a condição do pecado original? O que ele gera concretamente? Vamos lá. Inimizade com Deus ou maldição divina, mácula da alma, estado de injustiça ou de morte espiritual, privação da vida divina que se instala em nós por essa graça, que é a presença de Deus em nós e da vida eterna já em nós. Germen, claro, da beatitude eterna. Que mais nos traz o pecado original? Não que nós possamos ver de maneira física, não vemos, mas trata-se de uma realidade espiritual, portanto invisível, e mesmo sendo invisível, real e realíssima. Servidão ao império do demônio, sujeição à lei da concupiscência, do sofrimento e da morte corporal. Considerada aqui a morte, nesse caso a morte, por causa do pecado original, como pena do pecado comum. Sofrimento e morte aqui como penas do pecado. Não se trata do sofrimento e morte, por exemplo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses efeitos supõem, falando desses efeitos negativos, supõem a privação da graça santificante que Adão tinha recebido com a integridade na natureza para ele e para nós, e que perdeu para ele e para nós por esse pecado. Deve-se, portanto, dizer que Maria, desde o instante de sua concepção, pôde ser preservada de toda a mancha do pecado original, tão somente pelo fato de receber a graça santificante, mostrando a oposição clara, absoluta, entre graça e pecado. Isto é, ela foi habitada, desde o primeiro instante da sua existência, desse estado de justiça e santidade, efeito da amizade divina, oposta à maldição divina, e que, por conseguinte, ela foi subtraída da servidão ao império do demônio, da sujeição à lei da concupiscência, foi preservada de tudo isso, e mesmo do sofrimento e da morte, considerados aqui como pena do pecado da natureza. Não, o que ela sofreu como dor e sofreu, não foi por conta, não foi salário do pecado dela, foi meio de cooperação insigne com a obra de redenção de seu filho. Aliás, o sofrimento do seu filho nele não foi salário do pecado dele, mas ele carregou sobre si nossas culpas e dores para, pela satisfação vicária, pagar o preço em nosso lugar. Obra da redenção na sua essência. Ainda que, falando, tanto em Maria como em nosso Senhor, o sofrimento e a morte, como disse,
tenham sido uma consequência de nossa natureza, ou seja, a nossa natureza, sem aqueles favores preternaturais de impassibilidade, de imortalidade, a natureza, ela pode morrer e pode pecar. Só que nesse caso não foi salário do pecado, e eles viveram isso, Nossa Senhora e Nosso Senhor, para os oferecer pela nossa salvação. Nosso Senhor como causa primeira e Nossa Senhora se associando a Ele como causa segunda de uma maneira única. Segundo ponto, afirma-se nesta definição dogmática que é em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, que Maria foi preservada do pecado original, como já havia declarado em 1661 Alexandre VII. Não se pode, caros fiéis, portanto, admitir que Maria é imaculada no sentido de que ela não necessitou da redenção, nos ensina a Igreja. Sim, também ela foi beneficiada pela redenção, mas de uma maneira diferente daquela através da qual Deus nos beneficia. Ou então dizer que a primeira graça nela é independente dos méritos futuros do seu filho. Nada disso. Tudo o que ela recebeu está em íntima conexão com o que Cristo operou e mereceu. Segundo a bula Ineffabilis Deus, Maria foi resgatada pelos méritos do seu filho, e do modo mais perfeito, por uma redenção não libertadora do pecado original já contraído, porque ela não contraiu, mas por uma redenção preservadora. Ela foi preservada do contágio do pecado, salva deste modo. E convenhamos, é uma maneira muito mais sublime e perfeita de se salvar alguém. Mesmo na ordem humana, aquele que nos preserva de um golpe mortal é ainda nosso Salvador de forma melhor do que se somente nos curasse da ferida feita pelo golpe. A ideia da redenção preservadora se relaciona à de que Maria, filha de Adão, descendente dele por via de geração natural, devia morrer na mancha hereditária, como é a lei para todos nós herdamos, e ela também se inclui nisso. E teria incorrido de fato se Deus não tivesse decidido desde toda a eternidade conceder-lhe esse privilégio singular da preservação do contágio do pecado em virtude dos méritos futuros de seu filho. É isso que contém a definição dogmática. A Santíssima Virgem Maria foi preservada do pecado original pela morte futura de seu filho, isto é, pelos méritos de Jesus morrendo por nós sobre a cruz. Vê-se, portanto, caros fiéis, que esta preservação de Maria difere muito daquela do próprio Salvador, falando do homem Deus, o Filho de Deus, claro que não foi contagiado pelo pecado, entendam, nesse sentido, pois Jesus não foi em nada resgatado pelos méritos de outro, nem pelos seus, ele não foi resgatado porque não cometeu pecado. Ele simplesmente, falando aqui do homem, Deus, do verbo feito homem, ele foi preservado do pecado original, ou seja, a natureza que ele assumiu, e de todo o pecado por um duplo motivo. Primeiramente, pela união pessoal e hipostática de sua humanidade ao verbo, lembrando que o verbo, sendo Deus, é impecável. Ele conhece a nota de impecabilidade, porque Deus não peca. A natureza humana, unindo-se à divindade, ora, participa desta prerrogativa, dessa condição de impecabilidade. E claro que isso tudo aconteceu no instante mesmo em que sua santa alma foi criada, pois nenhum pecado, seja original, seja atual ou pessoal, pode ser atribuído ao verbo feito carne. Completamente isento de culpa, nosso Senhor. E segundo motivo, ainda falando de nosso Senhor, por sua concepção virginal, devido à operação do Espírito Santo. Não concebeu Nossa Senhora com o auxílio de homem, mas por uma ação extraordinária, miraculosa do Espírito Santo, não permitindo também por aí que ele herdasse efetivamente o pecado de Adão. Terceiro aspecto, a definição do dogma da Imaculada Conceição propõe essa doutrina como revelada. É um dogma, não é uma opinião teológica, não está sujeita à discussão. E, portanto, isso quer dizer que ela se encontra contida, ao menos implicitamente, no depósito da revelação. Isto é, na Escritura Sagrada e na tradição, ou em uma das duas fontes. Considerando tudo de maneira especulativa agora, vamos a Santo Tomás de Aquino. O que ele fala sobre toda essa maravilha? Ele diz, para nos ajudar a entender a grandiosidade e o caráter concreto desse privilégio de Nossa Senhora, quanto mais alguém se aproxima da fonte da graça, mais recebe dela. Quanto mais se aproxima da fonte da graça,
mais se recebe dela. E convenhamos, não há ser criado que esteja mais próximo, mais perfeitamente, mais profundamente unido à Santíssima Trindade. Ora, isso já nos faz pensar, logicamente, numa medida de graça que supera a de todos os seres criados. E é tão profunda essa sua união que isso nos ajuda a compreender que não é de nada absurdo pensar que se trate de uma medida plena, como, aliás, o anjo já declarou. Ora, Maria aproximou-se mais de novo do que qualquer pessoa do princípio da graça, que é o próprio Cristo. Mais perfeitamente unida ao seu Filho, não tem. Duns Scoto, ele afirma que convém que o Redentor perfeito exerça uma redenção soberana, ao menos para com a pessoa de sua mãe, que lhe deve ser associada mais intimamente que qualquer outra na obra da redenção da humanidade. Duns Scoto. Ora, a redenção soberana não é somente libertadora do pecado já contraído, mas preservadora de toda mancha. Ela é, então, superior, não é? Àquela que nós conhecemos. Como, justamente, aquele que preserva alguém de um golpe mortal é ainda mais salvador que se ele curasse a ferida feita pelo golpe. Portanto, é sumamente conveniente que o Redentor tenha, por seus méritos, preservado sua mãe do pecado original e também de toda a falta atual. Caros fiéis, esta razão de conveniência é indicada, de certo modo, ainda neste documento do Magistério, na bula Inefabilis Deus, juntamente com outros documentos do Magistério. Vou considerar algo ainda para a nossa meditação. É dito que a honra dos pais, assim como a sua desonra, recai sobre seus filhos. De novo, a honra dos pais, assim como a sua desonra, recai, de certa forma, sobre os filhos. E não convinha que um redentor perfeito tivesse uma mãe concebida no pecado. Também ainda é um raciocínio que nos vem por meio da especulação, simples lógica. Ademais, como o verbo procede eternamente de um Pai Santíssimo, convinha que ele nascesse na terra de uma mãe a quem jamais tivesse faltado o esplendor da santidade. Enfim, para que Maria pudesse reparar a queda de Eva, vencer os artifícios do demônio e dar a todos, com Cristo, por ele e nele, a vida sobrenatural, convinha que ela mesma não tivesse estado jamais no estado de decadência, na servidão do pecado e do demônio, completamente livre da mínima influência do mal sobre ela. Inclusive, isso é, juntamente com o grau extremado de humildade que a habitava somente abaixo de Deus, causa da sua vitória absoluta sobre o mal, sobre a serpente infernal. Se objeta que só Cristo é imaculado, é fácil de responder. Alguém poderia dizer, não, só o Cristo é imaculado? Ela não. Só Cristo é por ele mesmo imaculado. Aí tudo bem. E a duplo título da união hipostática, como vimos, e da sua concepção virginal. Maria o é também pelos méritos abundantes de seu filho. As consequências do privilégio da Imaculada Conceição podem se desenvolver tal como fizeram os grandes autores espirituais. Algumas ideias, vamos lá. Maria foi preservada das consequências mordazes do pecado original, que são a concupiscência e a inclinação ao erro. O foco da concupiscência não somente esteve dominado em Maria, completamente amarrado, aliás, completamente excluído, desde o seio de sua mãe, mas, de fato, nada disso existiu nela. Falar simplesmente que ele foi obstruído, não. Não houve foco de concupiscência, nunca houve foco de concupiscência nela. Nenhum movimento de sua sensibilidade poderia ser desordenado, como nós conhecemos em nós. Nenhum movimento da sua sensibilidade poderia ser desordenado e afastar de Deus seu julgamento e seu consentimento. Nela sempre existiu a subordinação perfeita da sensibilidade, à inteligência e à vontade. Lembram-se disso? A parte superior da alma dominando a parte inferior, inteligência e vontade, dimensão espiritual, dominando sobre a parte inferior. Perfeito domínio nela, por causa da graça de Deus. E claro, submissão total à vontade de Deus, como no estado de inocência. É por isso que Maria é virgem das virgens, puríssima, inviolata, intemerata, torre de marfim, puríssimo espelho de Deus. Do mesmo modo, caros fiéis, Maria jamais esteve sujeita ao erro, à ilusão.
Seu julgamento foi sempre claro e reto. Se ainda não tinha luz sobre alguma coisa num determinado momento, ela suspendia seu julgamento e evitava a precipitação, que é a causa do erro. Precipitação, aliás, falando de um outro assunto que é a causa de tantos males, precipitação, impetuosidade. Ela é, como diz a ladainha, sede da sabedoria, o título que eu amo tanto, como todos os outros, rainha dos doutores, virgem prudentíssima, mãe do bom conselho. Chama-nos, caros fiéis, chama-nos a atenção o caráter absolutamente sobrenatural dos privilégios concedidos a Nossa Senhora. É essencialmente sobrenatural, maternidade divina, a altíssima dignidade que ela foi concedida, isenção do pecado, plenitude de graça, assunção aos céus, virgindade perpétua, a força da sua intercessão, medianeira das graças, participação única na redenção de nosso Senhor, a ponto de ser chamada de corredentora. Tudo isso é sobrenatural. Mas o que dizer da natureza humana enquanto tal em Maria? Não, a sua natureza também é enriquecida e extremamente elevada. Sem dúvida, Maria recebeu do Altíssimo, na sua perfeição, os dons naturais do corpo e da alma. Se mesmo do ponto de vista natural, a alma de Jesus, vejam bem, pessoalmente unida ao Verbo, reúne tudo o que há de nobre e de belo na alma dos maiores artistas, poetas, pensadores geniais e dos homens mais generosos, Jesus, a alma de Jesus humana. Guardadas, claro, todas as proporções, a alma de Maria, por sua própria natureza, pela perfeição natural de sua inteligência, de sua vontade, de sua sensibilidade, é uma obra-prima do Criador, como diz São Bernardo de Claraval. Ela ultrapassa, bem certamente, tudo que podemos constatar nas pessoas mais dotadas em discernimento natural e custódia da inteligência, força de vontade, equilíbrio e harmonia de suas faculdades superiores e inferiores. Sim, estou falando bem da minha mãe. Em Maria, pelo fato de que ela foi preservada do pecado original e de suas consequências desastrosas, das quais ainda destaco a concupiscência, a inclinação ao erro, a que somos submetidos e que nos dobramos. O corpo dela, diferentemente de nós, o corpo dela não entorpecia a alma, mas era-lhe perfeitamente submisso. Se a providência, caros fiéis, ao formar o corpo de um santo, tem em vista a alma que deve vivificar esse corpo, santificando-se mais e mais, formando o corpo de Maria, ela, a providência, tinha em vista o corpo e a alma santa do Verbo feito carne, que deveria fazer dela o primeiro tabernáculo. Santo Alberto Magno recorda que, segundo os padres, a Virgem Maria, mesmo do ponto de vista natural, reuniu a graça de Rebeca, a beleza de Raquel e a doce majestade de Esther. Muita gente exalta, ora uma, ora outra, não é? Dessas personagens bíblicas. Por que não reunir todas essas características maravilhosas e tomar coragem e exaltar Nossa Senhora, que a supera completamente? Eles, os padres, acrescentam que esta beleza puríssima nunca se esgotava nela mesma, mas elevava todas as almas para Deus. Tudo nela eleva para Deus. Aliás, a missão dela, primeira, qual é? Fazer com que nós, ela que é a plena de graça, fazer que tenhamos esta mesma graça. Que nós conservemos essa graça. Que cresçamos nessa graça. Não é isso? E que, portanto, vençamos o pecado, os inimigos da nossa alma, e que amemos muito a Deus, de maneira pura, sobre todas as coisas. Quanto a nós, caros fiéis, então, que ela continue a nos elevar a Deus, e que ninguém aqui opõe obstáculo a essa ação dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.